Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h31. Vamos ouvir o clamor dos pobres e da terra? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o dia foi bem agitado, né? É aquele, como diz o povo mais novo, né? Sextou com força hoje, que muita atividade, muito trabalho para fazer, né? E eu tô me preparando, porque quem é que entrou? Oi, Tiana, boa noite, paz e bem. Porque hoje eu vou voltar, essa manhã, aliás, eu vou voltar a uma atividade que eu considero muito, que eu acho muito importante, que eu vou para a missão Amor que Cura. A gente vai estar junto da população, né, de uma periferia social, né, lá em Jardim Gramacho. Né, a missão Amor que Cura é de uma comunidade, né, São Francisco na Providência de Deus. E eles têm uma série de atividades, né? Então a gente vai atender as pessoas nessa comunidade carente. Eles também distribuem comida para os miseráveis, de tempos em tempos. A gente visita o sistema prisional, né? E eles têm, inclusive, se eu não me engano, 3 barcos que rodam ali na bacia do Rio Amazonas. Um dia desse, quem sabe eu e minha esposa até podemos fazer essa missão, hein, amor? 15 dias no barco, né? É uma atividade assim que a gente teria que se planejar, né? Ô, Gracinha, boa noite, paz e bem. Oi, Gracinha, um beijo. A gente teria que se planejar, não pode ser feito assim, a garelica, né? Mas quem sabe um dia desse a gente não planeja, né? Já fiz a homilia do dia domingo, né? Já foi distribuída para o povo que recebe no domingo, né? Aliás, já foi para o povo que recebe na sexta. Algumas pessoas recebem amanhã de noite e outras recebem domingo de manhã. Bernardo, por que se distribui primeiro para algumas pessoas na sexta? Algumas pessoas fazem celebração da palavra, né? Então eu costumo distribuir antes para essas pessoas, porque elas podem querer ver o que eu vou falar, né? Eu acho até que algumas pessoas podem até usar a minha homilia. Ah, mas aí tem que dar direito, né, Bernardo? Tem que falar que foi você que fez. Sinceramente, se falar bom, se não falar bom também, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de me tornar um digital influencer, me tornar uma pessoa conhecida pela minha homilia, não. Né? Eu quero sim que as pessoas reflitam a palavra de Deus, né? E agora no 6º domingo do tempo comum, que é a reflexão que a gente vai fazer amanhã, tem uma armadilha nas leituras. Tem uma coisa que talvez as pessoas não tenham notado e a gente até cai nessa armadilha. Todo mundo. Mas isso é para amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Hoje nós vamos ler vamos ler a leitura de hoje, né? E está na hora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia, continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram
então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram a Jesus que lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos. Cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, Éfatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram e sua língua se soltou. Ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Ao surdo faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Bem, esse evangelho, ele tem algumas mensagens, algumas questões muito importantes. Teria-se muita coisa para falar, mas eu não consigo falar de todas as coisas que tem para falar, porque eu quero gastar mais do tempo de vocês, no máximo meia hora. E assim, acho também que ninguém que está assistindo a live está aqui para ter uma aula de Bíblia. Então, não faz sentido eu ficar falando tudo. Mas algumas coisas são importantes. Primeiro, logo no início, é interessante essa dinâmica. Jesus saiu de Tiro, passou por Sidônia, atravessou a Decápole e chegou no Mar da Galileia. Se vocês prestarem atenção, Jesus estava do território dos pagãos vindo para a margem do Império Romano. Na verdade, na margem de Israel, como Israel estava ocupada pelo Império Romano, estava ali naquela região. E sabe, isso é importante, porque hoje muitas pessoas ficam fazendo uma fala por vamos dizer assim, um cristianismo de exclusão. Ou seja, a gente só tem que se preocupar com os nossos. Enquanto outros, como o Papa Francisco, têm pedido para a gente sair. E alguns já me perguntaram, mas por que dessa insistência do Papa Francisco de sair? Porque Jesus era uma pessoa em saída. Jesus era uma pessoa que caminhava pelo mundo. A presença de caminhar é tão forte que no início da igreja, lá na época que Pedro era papa, Tiago estava vivo, Paulo era Saulo, aquela época ali, a igreja era conhecida como a seita do caminho, ou apenas o caminho. Portanto, é esperado que nós sejamos um povo em saída, um povo que caminha no mundo. Aliás, eu conheço até essa expressão, da igreja é o povo de Deus em caminhada. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa importante. A segunda coisa importante é que esse homem vivia uma grande exclusão. Observa bem, ele não ouvia e tinha dificuldade de falar. Você já passou por algum momento uma dificuldade como essa de você não ouvir direito? De você ter dificuldade de falar? Para pensar.
Por exemplo, eu não conseguiria fazer a live, porque eu não conseguiria falar para vocês. Vocês não conseguiriam assistir a live direito, porque vocês, a menos que fossem pessoas treinadas, não conseguiriam ler os lábios e, portanto, não conseguiriam me ouvir. Imagina, naquela época, o grau de exclusão que essa pessoa vivia. E aí, Jesus faz a cura dessa pessoa. E é muito interessante a palavra efatá, abre-te. É como se Jesus estivesse falando, abre os ouvidos, abre a boca. E essa palavra é tão forte que para nós católicos ela está presente como rito opcional do batismo. A gente vira para a criança, coloca um pouquinho de sal e fala, efatá, abre-te. E hoje eu estava pensando na palavra abre-te. Porque sim, ela pode ser entendida como abrir a boca, abrir os ouvidos. Para aquela pessoa que era surda e muda. Mas qual o sentido de eu fazer isso durante um batismo? Qual o sentido de abre-te hoje para você que está ouvindo essa live ou que vai ouvir essa live? Observe bem, é um termo imperativo, ou seja, é uma ordem. Abre-te. Será que eu não posso aproveitar essa palavra para pensar para você e para mim? Abre-te. Bernardo, abre-te ao mundo. Abre-te àqueles que pensam diferente de você. Abre-te àqueles que falam coisas que talvez você não goste de ouvir. Abre-te àqueles que não são como você. Talvez o abre-te que nós comentamos hoje, que nós fazemos hoje no batismo, seja muito mais importante como chamado a uma igreja em saída do que qualquer outra coisa. E, sinceramente, ninguém nunca me falou algo semelhante a isso. Não sei se alguém que está ouvindo ou vai ouvir essa live alguma vez viu alguém fazer essa leitura. Mas eu gostaria sinceramente de saber se alguém acha que essa interpretação está errada. Porque se ela tiver, você diz, Bernardo, está errado, isso não faz nenhum sentido e tal. Mas se ela não tiver, isso nos chama a uma grande reflexão. Kenny, boa noite, paz e bem. Ou seja, pode ser que esse abre-te, esse éfata, falado para esse surdo, seja hoje uma chamada para nós nos abrirmos às necessidades do mundo. Mas a gente pode ir mais um pouquinho adiante. Porque chega uma hora que Jesus recomenda com insistência que ele não contasse a ninguém. E é interessante porque Marcos tem muito isso, o segredo messiânico. Não conta, não fala, porque havia ali algumas questões. Alguns falam como se Jesus não quisesse ser conhecido como um milagreiro, né? Como um taumaturgo, que era o termo usado na época, porque nos 5 primeiros capítulos,
de Marcos, Jesus se apresenta meio assim, ele sai curando as pessoas, ele é meio que um taumaturgo. Marcos o apresenta assim. Mas nós já estamos no capítulo 7. E aqui é importante a gente diferenciar pela última frase. Ele tem feito muitas coisas boas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Esses eram os sinais que Isaías havia profetizado do servo de Javé, daquele que seria o Messias. Então, Marcos fez essa colocação aqui para já falar da divindade, do ministério de Jesus e não do milagre em si. É por isso que Jesus tira ele do meio, porque Jesus quer mostrar a divindade. E aí, é interessante, porque Jesus pede segredo, mas ele não faz segredo. E isso hoje me fez pensar. Porque às vezes a gente fica perturbado, né? A gente fica, como eu vou dizer, angustiado com algumas coisas. Então, a gente fica pensando, eu devo me calar ou não devo? O patrono da minha turma, São João Damasceno, quando ele escreveu as 3 homilias sobre os que profanam, sobre os que atacam as imagens sacras, que é a base de toda a teologia de imagem, é onde você diferencia a imagem de ídolo, é onde você faz tudo que a gente tem da Igreja Católica, o início é isso. Ele começa assim: ciente dos meus pecados, era melhor que eu me calasse. Aí eu não me lembro agora o resto, mas ele fala assim, mas eu preciso falar. E às vezes eu vejo que algumas pessoas, frente a situações críticas, ficam pensando se não está na hora de calar, se não está na hora de ficar quieto. E evoca uma prudência. Não, eu vou ser prudente, não vou me manifestar. O problema é se é prudência, se é covardia, ou se você não está seguindo o éfata, o abre-te. Prudência é você pensar a melhor forma de realizar o bem. Ou seja, eu posso estar muito animado para cuidar de pessoas que estão machucadas, mas isso não me permite expor-me a risco. Então você exerce a prudência. Eu vou colocar luvas. É uma medida de prudência. Pediram para eu dar opinião sobre tal coisa, mas eu não conheço tal coisa. Eu não sei os dados substanciais sobre aquilo. Então, por prudência, eu me calo. Ou seja, vamos dar um exemplo. Certa vez, durante uma manifestação no Chile, pessoas queimaram uma igreja. E aí um desses pessoas que mistura política com religião fez um post na rede social dizendo que a esquerda havia queimado a igreja, que a esquerda quer destruir a igreja e por aí vai. E um colega meu virou e falou assim, Bernardo, qual a sua opinião? Você que é diácono, qual a sua opinião? Eu virei e falei assim, eu não posso emitir a minha opinião, porque eu não conheço as coisas direito. Oi, Terezinha. Boa noite, paz e bem. Eu não tenho informações sobre a história do Chile, sobre essa igreja, sobre o que aconteceu. Então eu não posso emitir uma opinião. Ali, eu fui prudente. Enquanto eu não tiver a informação substantiva,
é melhor que eu não fale para não exercer um juízo temerário como muitos exerceram. Alguns dias depois, ou umas 10 dias, uma semana, 10 dias depois, o coletivo Bereia soltou a história toda. E a história era: primeiro, o incêndio começou no salão paroquial e pegou a igreja. Segundo, a igreja tinha sido usada como... aquele salão paroquial tinha sido usado como centro de tortura pela ditadura chinesa. Terceiro, havia uma pessoa que estava incitando as pessoas a tocar fogo no salão paroquial, mas elas não aceitaram. Quarto, essa pessoa foi quem iniciou o incêndio. Quinto, e pior de tudo, essa pessoa era um sargento das Forças Armadas chilenas. Imagina se eu tivesse, naquele primeiro momento, feito como muitos, condenado um grupo, falado horrores, feito posts nas redes sociais. O mal que eu teria feito, disseminando uma mentira, nunca poderia ser revertido. Se eu faço aqui uma fala onde eu ataco, sei lá, um pastor, um padre, um presidente de um centro espírita, um pai de santo, um bispo, mesmo que depois eu pegue e olhe e fale assim, eu estava errado, mesmo que eu faça uma live dizendo que eu estava errado, não tem como eu garantir que as mesmas pessoas que ouviram eu falando mal, ouvirão eu falando bem, e pior, será que elas acreditarão? Então eu, por prudência, devo me calar. Tem uma pessoa se afogando, eu sei nadar mais ou menos, mas é um mar bravio. Eu posso ir lá tentar salvar essa pessoa e morrer afogado. Por prudência eu não devo ir. Beleza. Isso é diferente de você não ter ouvido o éfata, você não ter entendido que você tem que se abrir para o mundo e testemunhar o amor de Deus ao mundo. Você é até uma pessoa prudente, mas você deixa de fazer a sua atividade porque você ainda não entendeu que está comprometido. E o pior de tudo é a covardia. Eu quero fazer, eu sei que eu preciso fazer, aquilo é justo para fazer, eu tenho os elementos para fazer, mas eu me calo. Não, eu não vou fazer porque os outros vão dizer horrores de mim, eu não vou falar porque as pessoas não vão gostar de mim, eu não vou falar porque alguém pode ficar aborrecido comigo. Isso é que a gente não pode fazer. Frente ao mal, nós não podemos nos calar. Se alguém fala mal de uma pessoa, e eu sei que isso é errado, eu não posso me calar. Se alguém levanta uma falsidade sobre uma pessoa e eu tenho conhecimento para ter certeza que aquilo é falso, eu não posso me calar. Se eu realmente sei que Deus ama a todas as pessoas, eu não posso me calar frente ao discurso de ódio. Eu não posso me calar frente à mentira. Eu não posso me calar frente a qualquer forma de preconceito. Eu não posso usar de subterfúgios para deixar de me posicionar. Deixar de dizer, eu não concordo com isso. Ou deixar de dizer, não foi isso que o Senhor me ensinou. Não foi isso que Jesus, quando veio à Terra, mostrou ao mundo. E sabe, isso é muito difícil. É preciso muita maturidade, é preciso muita espiritualidade para fazer isso. E quase sempre
Quem mais reclama com você quando você faz isso são as pessoas mais religiosas. Principalmente aquelas que, como os fariseus, estão presos numa visão antiga da fé. Uma visão do passado, onde elas ainda não entenderam. E é por isso que o éfata é tão importante. Abre-te à novidade. Abre-te ao entendimento novo. Abre-te àquilo que mudou. Senão, você vai continuar surdo à voz de Deus. E terá dificuldade de falar as suas palavras. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. Espero que ela tenha sido proveitosa. Já são 19h57. Amanhã vou fazer a reflexão sobre o sexto domingo do tempo comum. Eu acho que vai ser uma reflexão muito proveitosa, tá? Por hoje eu vou terminar deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.